Boa noite, eu me chamo Ariane Araújo Nascimento e junto com minhas colegas Isabelle e Maria Aparecida vamos estar apresentando as propriedades da espuma e a coagulação de proteínas. Mas antes disso eu vou fazer uma breve introdução para a gente começar a entender como essa formação de espuma ocorre. Elas ocorrem quando se adsorvem rapidamente na interface ar e líquido, reduzindo a tensão superficial e permitindo a incorporação do ar. Isso depende da flexibilidade estrutural da proteína, que parcialmente desnaturadas tendem a formar espumas melhores, a solubilidade, que são as proteínas solúveis, que formam as espumas mais estáveis, e os fatores ambientais, como o pH, próximo ao ponto isoelétrico, podem reduzir a solubilidade da espuma e também a temperatura. A estabilidade da espuma é considerada estável quando se mantém uma estrutura por um período prolongado sem colapsar. Isso depende de formação de filmes proteicos, viscoelásticos que impedem a coavalência das bolhas, interação proteína-proteína e proteína-líquido, que fortalecem a rede interfacial, presente nas forças repulsivas que evitam o escoamento do líquido da espuma, chamada drenagem. Essa tensão superficial e adsorção, as proteínas atuam como surfactantes naturais, diminuindo a tensão superficial do líquido e permitindo a incorporação do ar. Essas proteínas, como a albumina do ovo e as caseínas do leite, são excelentes espumantes por se adsorverem rapidamente à interface. Essa drenagem e o colapso, o líquido entre as bolhas tende a escoar, levando à fusão das bolhas e o colapso da espuma. Isso pode ser minimizado com proteínas que formam redes fortes, como globulinas e caseínas. Esses aditivos estabilizantes, como polissacarídeos, que aumentam a viscosidade da fase líquida e ajustam o pH e a força iônica para otimizar a carga das proteínas e sua interação interface. Aqui nós vamos fazer algumas aplicações práticas sobre essa interface de espumas, porque elas podem ser utilizadas e aplicadas nas indústrias alimentícias como espumas de proteína, que são essenciais para mousses, merengues, cappuccinos e até cervejas. A espuma do chopp, por exemplo, é um estabilizante por proteínas do malte. Por quê? Porque a coagulação dessas proteínas é um processo que as proteínas solúveis perdem a estrutura nativa e formam uma rede tridimensional insolúvel. Esse fenômeno ocorre devido às mudanças das interações entre as cadeias polipeptídicas, levando à agregação e à formação de um gel ou precipitado. Esses fatores, causados por um calor, que é uma desnaturação, rompem as ligações fracas, como hidrogênios e interações hidrofóbicas, e fazem com que as proteínas percam sua estrutura e formem agregados insolúveis. Os exemplos que a gente vai utilizar é a clara de ovo com a água ou a clara de ovo com azeite, né? E os exemplos que a gente usa, que a clara de ovo coagulando ao ser cozida, ou ela ser agitada, ou o leite formando a coalhada ao ferver, o seu pH vai sofrer uma variação de acidez ou alcalinidade. A proximidade do ponto isoelétrico da proteína reduz sua solubilidade e favorecendo a sua agregação. Exemplo do queijo, que é produzido ao acidificar o leite com vinagre ou o coalho enzimático, na presença de sais e íons metálicos. Alguns íons, como cálcio e ferro, interagem com proteínas que favorecem a coagulação. Exemplo da caseína, que coagula o leite na presença de íons e cálcios. A ação enzimática, como a reina e a quiomosina, quebra as ligações específicas na proteína, levando à coagulação da produção do queijo usando o coalho enzimático, agitação mecânica para desnaturar as proteínas, expondo as regiões hidrofóbicas que se agregam. Um exemplo da clara de ovo batida até formar o merengue. Então aqui o nosso objetivo é realizar comparações do processo da espuma, proteína e a estabilidade, buscar o mecanismo de formação e estabilidade da espuma para definir o efeito de outras substâncias químicas e da temperatura de espumas. Aqui a gente usou como material a clara de ovo in natura, o óleo vegetal, que foi de soja, de milho ou de canola, que pode ser utilizado, o amido de milho,
sacarose e sal de cozinha. Os equipamentos e vidrarias utilizados foram liquidificador, provetas, colher ou espátula. Os procedimentos do grupo é 5% da clara de ovo, 15 ml em 30 ml de água, 5% de clara de ovo, mais 0,5 óleo vegetal, que equivale a 1,5 colher de café. Os procedimentos: colocar 300 ml da solução A no copo do liquidificador, bater em velocidade média por 30 segundos. Ao final dessas etapas, pegar uma proveta graduada que irá conter as dispersões combinadas de A até E. Deixar os cilindros graduados ao proverá que contém A em E em temperatura ambiente. Os resultados do experimento foi gratificante. O nosso, como a gente bateu a clara de ovo, ela colapsou, mas logo se estabilizou. Então, em alguns minutos ela se manteve estável. Aqui a gente tem o resultado da espuma graficamente. Então, ela se manteve estável por um longo período e após aproximadamente 20 minutos, elas começaram a se colapsar, formaram um pouco de H2O no fundo e elas voltaram a se estabilizar. O resultado do experimento mais óleo não colapsou e não houve mudança. Então, ele se manteve estável durante um período bem intenso, que acima de 20 a 30 minutos ele se manteve estável e a partir dos 40 minutos ele teve uma leve descolaptação, mas logo depois voltou a ficar bem firme, densa e compacta. O procedimento de outros grupos foram clara de ovo. A partir dos 40 minutos ele teve uma leve descolaptação, mas logo depois voltou a ficar bem firme, densa e compacta. O procedimento de outros grupos foram clara de ovo, amido de milho, a clara de ovo com a sacarose, o ovo com um pouco de sal, né, uma colher de café, de NaCl, a introdução do experimento 2 e a coagulação de proteínas. Esse experimento tem uma grande importância na química de alimentos, na coagulação que acontece na mudança de temperatura. A coagulação de proteínas é uma ferramenta-chave e modificação das características sensoriais e nutricionais. O objetivo, que é o calor, que é um agente coagulante comum nos alimentos e também em outros componentes que podem ocorrer a desnaturação da proteína. Alguns exemplos dos componentes são sais, açúcares e ácidos. Nesse experimento, iremos observar alguns pontos importantes que irá afetar a coagulação das proteínas. Então, os materiais utilizados: a clara de ovo, água destilada, a solução de cloreto de sódio, a sacarose de 1 a 5 ml, solução de ácido clorídrico, solução de ácido clorídrico ou suco de limão, né, com as medidas de 0,001 e 0,1. O equipamentos e vidrarias: peneira, o Becker de 100 a 200 ml, tubos de ensaio de 20 a 30 ml. O procedimento do experimento 2. Diluir uma clara em ovo, ligeiramente batida, em 3 volumes de água, destilar, mexer devagar, mas bem e filtrar. A cada uma dessas séries, os tubos de ensaio adicionar 10 ml da dispersão da albumina e 5 ml de cada solução listadas acima, de A a F, incluir a destilada. Registrar o pH das soluções contendo água destilada de 0,01 a 0,1 de HCl. Deve colocar todos os tubos de ensaio em um becker com água e aquecer devagar e observar a temperatura na qual a palicimência do caso, a turvação, se desenvolva. Então aqui a nossa professora auxiliou a gente, né? Que ela na hora fez esse aquecimento e ela acompanhou, a gente está a acompanhar quando houve essa desnaturalização. Então podemos observar o processo da proteína juntamente com seus componentes. Dos resultados: da água destilada colapsou uma temperatura de 62 graus, o cloreto de sódio de 0,1, 62 graus, da sacarose 0,1, 61 graus, da sacarose 1,0, 63 graus, ácido clorídrico de 0,001,
62 graus e o ácido clorídrico de 0,1 a 63 graus. Então, a gente termina aqui a nossa conclusão, lembrando que a desnaturalização da temperatura e da pressão que vão influir nessa clara de ovo para a obtenção dessa estabilidade final que a gente precisa nas nossas receitas. Muito obrigada e um forte abraço.